Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Precisamos desta graça para podermos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a vontade de Deus em nossas vidas. Hoje, o Despertar com Cristo veio falar sobre obediência, que é uma das formas de adoração a Deus. Obedecer. Viver aquilo que Deus determinou para nós. Nos ensinou na bússola, que é a palavra de Deus, o livro sagrado, onde aqui Deus é revelado para nós. A Bíblia, ela é muito valiosa. Se você observar o salmo, o maior salmo que nós temos na Bíblia é o Salmo 119. E nele você vai ver por diversas formas, em vários versículos, que você deve obedecer aos mandamentos do Senhor. Aquilo que ele nos orientou, nos ensinou, os estatutos do Senhor. Se você observá-los, com certeza você vai ser muito feliz em sua vida. Você terá muita paz, porque você terá intimidade com o seu Salvador, com o autor da sua vida. E hoje, a palavra que veio está no livro de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele manda uma carta para as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Aí aqui, ainda no capítulo 1, do 19 ao 27, ele fala sobre a prática da palavra de Deus. O praticar a palavra de Deus, não só conhecer. Ele começa assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus tem poder nela para salvá-los, porque ela revela a verdade. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, se vocês ficarem só ouvindo e não praticar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nesta lei persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operante, praticante da palavra, esse será bem-aventurado no que realizar. Será bem-aventurado no que realizar. Aquele que for praticante da palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. Se
alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus Pai é esta. 2 pontos. Qual é a religião pura e sem mácula para o nosso Deus? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, obedecendo a palavra de Deus. Andar incontaminado no mundo. Você está no mundo, mas você pode não se contaminar com o mundo. Como Daniel fez. Como Jesus fez. Jesus, ele andou aqui na terra por 33 anos e não se contaminou com o mundo. E ele fazia aquilo que agradava a Deus. Ele cuidava, ele visitava, ele socorria os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Aquela viúva que ia tão aflita sepultar o seu único filho, tão angustiada, saindo da cidade, ela e uma multidão acompanhando ela, naquela dor. Aquela viúva ia sepultar seu único filho, que já era órfão de pai, menino. Ela era viúva. E o que foi que aconteceu? Jesus Cristo vinha entrando na cidade quando esta multidão e esta viúva sofrendo, trazendo seu filho morto para ser sepultado fora da cidade, porque era assim os costumes. Quando Jesus vem chegando na cidade, Jesus vê esta multidão que vinha em prantos com a viúva. E ele vê a dor daquela viúva. E ele para. Aquilo que ele vinha fazendo, ele ia entrar na cidade, ele tinha afazeres. Mas ele ali parou diante da dor daquela viúva. Levando seu filho único, morto, para ser sepultado. E quando Jesus intervém naquelas vidas, Jesus faz uma coisa maravilhosa. Ele devolve àquela mulher a alegria, o sentido de viver. Traz esperança àquela mulher que estava desesperada, sem esperança nenhuma. E aí ele traz a vida, devolve a vida, que ele é o autor da vida. Então ele devolveu o fôlego de vida para aquele menino, para aquele jovem. E o menino, o rapaz, ele levanta, ele sai daquele, que ele ia, daquele, eu não sei como eles levavam, se era numa cama, num colchão, num lençol, numa rede, eu não sei. Eu sei que o menino sai daquele lugar, daquela situação de morto para a vida. E ele volta com aquela mãe que estava triste e Deus enxugou a sua lágrima e trouxe alegria no coração daquela viúva. E aí aquelas duas multidões que se encontraram se transformaram em uma grande multidão. E aqueles que choravam se alegraram com aqueles que vinham com Jesus já muito alegres, com as maravilhas que Jesus vinha fazendo. Então voltou todo mundo para a cidade, cheios de alegria. Aquela viúva foi socorrida. Aquele órfão que estava morto voltou a viver e foi cuidar de sua mãe. Ele era órfão de pai e agora foi cuidar de sua mãe. Esse é o poder de Deus. Deus quer que esta palavra que você conhece, você a pratique. Senão não tem valor nenhum o seu conhecimento da palavra de Deus. Uma palavra tão viva. Como você consegue ficar parado diante de uma palavra tão viva?
e que dá tantos conselhos para você agir, ação. A oração é uma ação, falando com Deus. É a primeira. Então você ora e diz: Senhor, como que eu posso praticar a tua palavra? Em que eu posso fazer a tua vontade? Aí ele vai lhe responder. Pode ter certeza. Então essa passagem, ela diz muito para mim. Muito, 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 muito. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E aqui é, lembre-se, aqui é Tiago 1, do versículo 19 ao versículo 27. E agora nós vamos para Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46 até o versículo 49. Os dois fundamentos o Senhor Jesus está ensinando aqui. Ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse que as pratica é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Este que ouve a palavra de Deus e as pratica é semelhante a esse homem. Mas o que ouve e não pratica, ele ouviu a palavra de Deus, mas não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aqui é Lucas 6, do versículo 46 ao versículo 49. Irmãos e irmãs, vamos praticar essa palavra. Vamos praticar essa palavra. Eu falo primeiramente para você que já conhece a palavra de Deus. Que já conhece, já provou do doce da palavra de Deus. Pratique-as. Pratique aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Socorra os necessitados. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. A você mesmo. Ame. Amando, você vai se preocupar com o outro. Você vai querer que aquele outro, na hora que você estiver bem protegido, bem cobertinho, saber que aquela outra pessoa está cobertinha também, com aquele cobertor que você deu. Você está ali se alimentando, ou uma refeição tão maravilhosa, mas você está ali em paz, porque você sabe que você levou o pão para a casa daquela pessoa necessitada, que está passando necessidade, que está desempregada, que está precisando do alimento. Você vai sentir muito mais sabor no seu alimento, naquilo que você estiver comendo. Porque você sabe que aquela outra pessoa que você ama como você ama você mesmo,
também está provando daquele alimento. Quando você se vê bem vestido, bem vestida, você vai ficar muito feliz se você estiver praticando a palavra, sabendo que você pegou daquilo que você tem e você comprou uma roupa nova para outra pessoa, aquela que precisava. Não dê roupa rasgada. Não dê aquilo que você já ia jogar no lixo, porque você não ia usar. Não faça isso, irmão. Quando você for abençoar uma criança pobre que eu digo porque está precisando de alguma coisa, não tem nem o que se alimentar, imagine comprar brinquedos. Não dê o brinquedo quebrado do seu filho, não. Dê aquilo que realmente esteja bem conservado. Você pode até dar um brinquedo que a criança já não se importa mais porque já cresceu ali e já passou a fase daquele brinquedo. E aquele brinquedo está bem conservado, dê aquele brinquedo bem conservado. Mas não dê o que você ia jogar no lixo. Porque o seu próximo não é um lixeiro. Não é uma lixeira. É o seu próximo. É a imagem e semelhança de Deus, tanto quanto você. Praticar o amor de Deus é isso. É você dar não aquilo que você ia jogar no lixo. É você dar aquilo que se você recebesse ia ficar feliz. É bom a gente dar aquilo que a gente sabe. Eu vou dar tal coisa para fulano, que eu sei que essa pessoa vai amar, porque eu amo ganhar isso. Aí você vai e oferta isso para essa pessoa que precisa. Se você sabe que na sua igreja, agora que está de portas fechadas, mas está fazendo um trabalho social, participe. É uma das formas de praticar a palavra de Deus. Participe com o pouco que você tenha, não precisa ser muito, não. Você procure saber na igreja. Se você tiver muito, dê muito, que coisa boa. Eu digo a você que você dê aquilo que o Espírito Santo de Deus te disser. Porque o Espírito Santo de Deus diz. Muitas vezes Deus falou para mim sobre isso. Ele diz, você procure fulano, você dê tanto para essa pessoa. Deus diz o valor para mim. Dê tanto. No momento que Deus me diz isso, eu não quero nem saber o meu extrato. Porque eu quero obedecer. Graças a Deus. Deus é tão perfeito que tudo o que eu já dei até hoje, que se Deus quiser eu vou dar, não me falta. Deus proverá. Eu não estou dando pensando para Deus multiplicar, não. Porque senão não vale. Só vai servir para a pessoa que vai receber, que coisa boa que pelo menos você está fazendo bem a alguém. E para você que vai ficar feliz porque está ajudando alguém. Mas Deus, Ele não vai receber aquilo que você está querendo alguma coisa em troca. Você não está preocupado com o outro, mas você está preocupado com você. Aí quando você está assim, não tem galardão nenhum diante de Deus. Mas no momento que Deus fala para você, vá em tal lugar e faça isso. Pode ter certeza, irmão. Deus sabe o que está lhe dizendo. Não vai faltar para você. Não se preocupe. Essa história agora que, olhe, você vá, agora você junte, porque você não sabe o que vai acontecer com essa pandemia, você não sabe, é melhor juntar. Será que o seu salário vai chegar? Eu já recebi tanto dessas ameaças. Mas é Deus quem provê o meu alimento. Como é que eu vou ficar preocupada agora? Não vou ajudar o meu próximo, porque eu tenho que acumular
porque vai faltar. Deus não vai deixar faltar. Eu lembro uma passagem interessante que eu estava ainda trabalhando, ainda estava na ativa. E uma colega de trabalho, ela tomou conhecimento que o governo ia atrasar o salário. E ela disse, ainda bem que nós temos reserva, né? Ainda bem que nós temos reserva, porque estão dizendo que o salário vai atrasar e realmente nessa época atrasou o salário. Passaram alguns meses, ainda existe atrasado que não foi pago. Desse tempo que foi atrasado o salário de todo mundo, dos servidores públicos. E o que estaduais. Aí o que aconteceu, irmãos? Quando essa pessoa falou isso, aí eu pensei, eu não tenho essa reserva. Eu não tenho essa reserva, mas eu não estou preocupada. Deus proverá. Eu não tenho essa reserva porque fulano precisou, outra pessoa precisou, uma situação eu precisei gastar com tal coisa, com as minhas necessidades e tudo. E eu não tenho essa reserva. Mas eu fiquei tão tranquila, irmãos, porque o dono do ouro e da prata é o nosso Pai. Ele é o provedor. E eu achei engraçado, porque eu digo, eu não vou nem comentar muito com ela, para ela não ficar preocupada comigo. Porque ela chega, estava tranquila, porque ainda bem que nós temos essa reserva, porque graças a Deus que ela pôde fazer essa reserva. E eu fiquei tranquila, em paz mesmo. Atrasaram o salário, mas para a honra e glória do meu Senhor, não me faltou nada. E não faltou nada para aquelas pessoas que precisavam da minha ajuda, precisavam também do meu salário. Acredita, irmãos? Foi assim que aconteceu. E passou. Hoje, graças a Deus, o salário está em dia, tudo direitinho. O que foi de atrasado do outro governo, aí esse governo não quer pagar. Mas se nunca pagar, também nunca que isso vai me fazer falta. Graças a Deus, porque Deus proverá. E eu louvo a Deus por isso, porque não faltou mesmo, não faltou. Aí agora o assunto, a ameaça é essa. Além de você, quando sair na rua, ter que sair todo, parece que está numa guerra biológica, você ainda fica ouvindo rumores de que o governo vai querer atrasar. Eu confio em Deus, que Deus proverá da mesma forma. Assim como Deus tem nos abençoado até hoje, Deus continuará nos abençoando para sempre. Não tenho preocupação com isso. E não vou deixar de atender a voz do meu Senhor, quando ele disser, procure fulano, que ele está precisando. Eu não vou deixar de ouvir a voz de Deus. Eu não vou deixar de chegar perto daquele meu próximo que Deus está me mostrando. Porque senão eu vou faltar com o meu Senhor. Eu vou ser aquele que construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerce. E o que aconteceu? Vieram as águas, as situações difíceis e a casa desabou. Eu quero obedecer a Deus. Obedecer a Deus muitas vezes é você ousar, nem olhar para o seu extrato bancário e você fazer a transferência. E Deus, Ele proverá. Ele não vai deixar faltar o seu alimento. De jeito nenhum. Ele é quem tem o controle sobre a economia mundial. Tem gente que tem muito dinheiro que pensa que é um dos que tem o controle sobre a economia mundial, não sei o quê. Aí no outro dia, amanhece morto. E aí? Quem vai brigar com esse dinheiro? Os herdeiros. Maior confusão do mundo, todo mundo brigando. Fica logo todo mundo de mal, para poder dar mais certo quando for na hora de dividir. Que a justiça é dividir, porque ele não quer de jeito nenhum nem olhar um para o outro.
todo mundo fica de mal. Quem tem o controle sobre nossas vidas é o autor delas. O autor da vida tem o controle sobre tudo. Foi ele que criou o ouro, a prata. Tudo vem dele e é para ele, é para a honra e glória dele. Andar na obediência é bom. Obedecer a Deus é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é você obedecer a Deus. E ele diz isso hoje. Acorde para isto. Que essa pandemia, ela não vai trazer a fome que estão falando aí, não. Vocês vão se surpreender com o que Deus vai fazer. Que Deus já está fazendo. Mas vocês verão a provisão de Deus, o que vem para aqueles fiéis, o que vem para aquele que dividiu, que socorreu o necessitado, que abriu as portas da igreja. Tem igreja que abriu as portas, mesmo sabendo que não tem como pagar o aluguel do local. Como pagar o aluguel do local, as despesas da igreja, porque toda igreja tem despesa, que nem pensa como é que eu vou pagar. Ele só quer saber de uma coisa, de se doar, de pegar aquilo que as pessoas estão trazendo e passar para os necessitados, para as comunidades carentes. Tem igreja fazendo isso agora, irmãos. Agora, sabe qual é a igreja que está fechada e bem quietinha? É a igreja que pregava prosperidade. Como é que ele, que disse a você, deixa o carro aqui que você vai ficar rico. Deixa esse carro que Deus vai lhe dar 10 carros. E peça e diga a marca, viu? Peça não, determine. Tendo Deus como um servo que vai ter você, é o Senhor, e determina a Deus que você quer um carro tal, uma casa tal, não sei aonde. Esses que pregavam essa mentira, a mentira, a falsa pregação da palavra de Deus, porque eles não negam a existência de Deus, mas eles deixam Deus lá e vão à procura do dinheiro, pedindo dinheiro ao povo e prometendo que o povo vai ficar rico. Essas igrejas vazias do Espírito Santo de Deus estão quietinhas, porque elas não querem dividir o tesouro que elas têm com os necessitados agora. Elas estão quietinhas, porque elas valorizam tanto dinheiro que elas não têm como obedecer, elas não conseguem. Se elas obedecerem, como é que vão ficar as contas deles? Como é que vai ser? Vai dividir com o povo? Com aquele povo que se doou tanto, que entregou ali na igreja? No lugar de entregar o dízimo, eles não falavam, porque o dízimo é bíblico. É para manter a casa do Senhor. E socorrer os órfãos e viúvas e necessitados que chegam à igreja. O dízimo é bíblico. É previsto na palavra de Deus. Agora espere. Essa história, se você deixar a aliança, aí seu casamento vai dar bem. Se você deixar aqui o seu carro, aí você vai ganhar mais carros. Se você pegar o dinheiro, vender sua casa, você vai ter muito mais. Irmãos, isso não é bíblico. Não tem na Bíblia, na palavra de Deus, isso. E sabe o que acontece com essas igrejas agora? Elas estão fechadas e caladas. Elas não podem pregar o que elas estavam pregando. Porque agora, irmãos, é tempo de arrependimento de pecados. No lugar delas estarem, antes elas deveriam estar pregando, arrependa-se do seu mau caminho, venha com o seu pecado. Venha toda suja de lama.
Aqui, pela palavra de Deus e pelo sangue de Jesus, você será purificado. E esse pecado vai deixar de fazer parte de sua vida. Você agora vai ser uma nova criatura e vai andar segundo os planos de Deus e obedecer a palavra de Deus. Essa é a palavra genuína, é a palavra que Deus quer que seja pregada. Essa eu vou dizer até eles me prendem, mas se eu ficar com a boca aberta lá no presídio, eu vou dizer para os que estão presos ali comigo. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Peçam perdão ao seu Criador e voltem-se para Ele. Porque aqui mesmo no presídio, nós estamos muito mais livres do que quem está fora do presídio. Mas vivendo a mentira, a ilusão, o engodo de Satanás. Por isso que as igrejas verdadeiras, elas estão trabalhando para o Senhor. Agora, muito mais do que antes. Porque agora elas estão muito mais voltadas para o próximo. Hoje a igreja do Senhor está buscando conforto para os que não têm nada, socorro, alimento para aqueles que precisam. A verdadeira igreja do Senhor está fazendo isso. Pode procurar saber. Hoje você vai saber quais são as verdadeiras igrejas. Quais as igrejas que fazem como a igreja que, graças a Deus, eu sou membro. A igreja que faz e pergunta: quem está precisando de alguma coisa? Pode falar no meu privado, o pastor coloca. Se tem alguma necessidade, fale no meu privado. E aí a pessoa vai, procura e diz que precisa. E ele vai e pede aos que estão ali, aos irmãos que podem ajudar. Fulano, o irmão fulano, a irmã fulana, o lar deles. Eles precisam. Quem está precisando de oração? Desse jeito que vem no da minha igreja, o WhatsApp da igreja. Coloque aqui o seu pedido de oração. Famílias que estão hoje precisando de oração. Muitas vezes, irmãos, tem o dinheiro, mas não tem a saúde. Graças a Deus, o irmão da nossa igreja recebeu alta. Ontem chegou no WhatsApp dizendo que o irmão Mafra, para a honra e glória do nosso Deus, está curado, saiu do hospital. E agradecendo, tem um áudio dele, agradecendo as orações. Isso é a igreja do Senhor. As igrejas que estão fazendo isso estão sendo abençoadas por Deus, protegidas na sombra do Altíssimo. Estas igrejas, verdadeiras igrejas, serão reabertas com muito mais força, com muito mais poder do Espírito Santo de Deus que habita nela. As igrejas, elas sairão muito mais fortalecidas, irmãos. As verdadeiras igrejas. E aquelas que estão caladinhas, sem ajudar ninguém, fechada, que só falava que você ia ficar muito rico, muito rica. Essas igrejas abram do olho. Não voltem para ela, para esse tipo de igreja, que prega não o arrependimento do pecado, mas a prosperidade. Ela vem com a mesma Bíblia. Ela abre a passagem da Bíblia no que convém a elas abrir. E não pregam a verdade do arrependimento de pecado. Porque não há salvação, irmão, sem arrependimento de pecado. A graça foi derramada sobre nós quando Jesus morreu na cruz por nós. Agora espere uma coisa importantíssima que não pode ser esquecida. Não vai para o céu de qualquer jeito. Não tem vida eterna com Deus de qualquer jeito. Ah, porque Jesus já morreu por mim, eu posso pecar, ele já pagou o preço.
Não acreditem nisso. Precisamos renunciar ao pecado, aquele pecado que está ali, pecadinho de estimação. Renuncia a ele, porque com ele você vai para o inferno. Mesmo que você esteja fazendo tudo que a palavra de Deus vai e explica como é, vá para a igreja, aí você vai, mas ali o pecadinho, você fica aqui quietinho. Deus, eu não vou ter esse assunto com ele, não vou confessar esse pecado, nem vou renunciar, mas eu estou indo para a igreja, eu estou dando dízimo. Aí você pensa que está tudo ok. Eu estou indo, olha como eu estou indo direitinho, ninguém tá, eu estou bem decente, eu estou direitinho, eu estou dando dízimo, eu estou ofertando, eu estou ajudando aqui ao povo, mas esse pecadinho aqui, também eu não vou largar a mão dele, não. Pois também você não vai para a vida eterna com Deus, não. Esse pecadinho vai puxar você para o inferno. Então, a verdade é essa. Porque aqui, irmãos, esse canal, ele é cheio do amor de Deus. Mas ele só vai falar a verdade para vocês. Eu sinto muito o confronto que ocorre no coração daquele que tem um pecado que gosta muito dele. É um confronto. Eu estou confrontando. Mas é por amor que eu estou confrontando. É com amor que eu estou dizendo a você. Só tem uma forma de você ter uma vida eterna com Deus. É através da obediência. É você conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Viver a palavra que você conhece. É isso. Não tem outra palavra. Não tem como agradar. Não tem como dizer e não cobrar. Não tem como Deus falar o caminho que leva para a vida eterna e não cobrar de você transformação, renúncia. Por isso que é estreita a porta, mas te leva para uma vida maravilhosa e eterna com Deus, com o seu Criador. Com aquele que te deu o fôlego de vida e que te ama e que quer te levar para a vida eterna. Renuncia a esse pecado. Você precisa renunciar para que você tenha uma vida eterna com Deus. E renuncia a essa ambição, a esse amor grande demais por dinheiro, ao ponto de você não socorrer aquele que precisa, o teu próximo que precisa de você. E não acredite nessa história que você tem que acumular porque vai faltar lá na frente. Deus proverá para os seus. Deus proverá para os seus. E nós só somos de Deus se obedecermos a palavra sagrada que diz que é para você chegar ali e socorrer os órfãos e as viúvas, todas as pessoas necessitadas. Mas só isso? Não, aí ele diz, sem se contaminar com o mundo. Ou seja, fugindo do tal do pecado que te leva para a morte. E morte eterna. Irmãos, esta é a palavra que Deus nos entregou hoje. Esta é a palavra. Nela, na palavra que Deus me deu hoje, eu vou meditar e vou ver se há em mim algo que está faltando para verdadeiramente agradar a Deus. Vou pedir ao Espírito Santo de Deus que me revele e te revele o que falta. O que falta para você alegrar o Espírito Santo de Deus? O que falta? E Ele nos revelará. Amém. Amém.